exercício do capítulo 2, que é limites e derivadas, da seção 8, que é a derivada vista como função. Exercício 3. Associe o gráfico de cada função de a a d com o gráfico de sua derivada, que vai de 1 a 4, e dê razões para as suas escolhas. Então, nós temos aqui 4 gráficos e mais 4 gráficos de derivada, né? Os de derivada estão aqui de rosa e o gráfico das funções originais estão em azul. Beleza. Bom, então vamos começar com esse aqui. Vamos fazer o esboço, sem olhar lá, vamos fazer o esboço desse aqui no gráfico, assim, aleatório, né, independente das opções lá, depois nós comparamos com as opções. Então, nesse gráfico aqui, quais são os pontos importantes que nós temos nesse gráfico? Primeiro, esse ponto aqui, isso aqui, no gráfico, né, o x desse ponto, né, que é o valor aqui, nós chamamos de ponto crítico. Então, aqui a derivada ela é horizontal. Nesse ponto aqui no gráfico também, a derivada é zero, então a reta tangente é horizontal. A reta tangente aqui também é horizontal. Okay? Então, significa que nesse ponto aqui a derivada é nula, né? Porque uma das interpretações para a derivada é que ela é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, no ponto. Então, nesse ponto aqui, a reta tangente é horizontal, né? Então o coeficiente angular de uma reta horizontal é zero. Então, a derivada é zero. Então, esses pontos aqui são especiais porque a reta tangente, é possível colocar a reta tangente ao gráfico e a reta tangente horizontal. Nós chamamos esses pontos aqui de pontos críticos, né? E existe também o ponto de inflexão, que é o ponto onde há uma troca de concavidade da função, né, do gráfico da função, e ele está sendo obtido aqui, né? Daqui até aqui, se nós tamparmos essa parte aqui e olharmos só para cá, a concavidade do gráfico da função só nessa parte, daqui para cá, está para cima, e daqui para cá está para baixo. Então esse aqui também é um ponto especial. Nós chamamos esse ponto aqui, no gráfico, né, esse ponto é o ponto de inflexão do gráfico. Então, munido dos pontos críticos e pontos de inflexão, nós fazemos o gráfico, nós temos a ideia, né, de como fazer o gráfico da derivada. Vamos colocar aqui, mais ou menos aqui, tentar imitar aqui o eixo. Então, isso aqui vai ser aqui será o gráfico da derivada. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, a derivada é nula. Então, vamos colocar aqui de vermelho aqui. Então, nesse ponto aqui, que é esse ponto aqui, a derivada é nula. Então, ela vai passar por aqui, ó. Aqui. Nesse ponto aqui, a derivada também é nula. Então, ela vai passar por esse ponto aqui também. Ok. Daqui para trás, se eu colocar para cada ponto do gráfico, eu assumir, por exemplo, que essa caneta aqui ela é uma reta tangente ao gráfico no ponto, então eu tenho que olhar para a inclinação dela. Então, a inclinação dela ela é negativa. Okay? Ela é negativa. E à medida que o x tende para esse ponto aqui, ela vai sendo negativa, só que ela vai perdendo a inclinação até ela ficar horizontal, ou seja, ela não ser mais declinada. Ok? Então, inclinação para baixo, derivada negativa. Ela vem negativa até zerar. Isso significa que aqui a derivada é negativa. E ela passa por esse ponto aqui. Então, se aqui eu vou denotar o gráfico da derivada, então ela vai ter que, nessa região aqui, ela vai ter que ser negativa, subindo para zerar. Okay? Porque a inclinação aqui é negativa e sobe para zerar. Ela está fazendo, se nós enxergarmos a reta, ela está fazendo isso aqui, né?
Então, o gráfico ali vai ser algo desse tipo aqui, ó. Por exemplo. Não teria esse... Mas beleza, essa é a ideia, que para cá ela é negativa e ela passa por esse ponto. Agora daqui, 0, e ela vai começar a subir. Ela vai começar a subir até ficar o máximo inclinada aqui, de inclinação. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é a derivada nesse ponto. Ok? Então, ela é positiva, né? Então ela vai de 0 até chegar num ponto máximo. Então, vamos supor, não dá para prever muito o ponto máximo, aparentemente é mais do que 45 graus, então seria mais do que 1, a derivada, que é a tangente do ângulo, né? A tangente desse ângulo aqui. Mas a gente não está colocando nenhuma escala aqui, então vamos fazer só isso aqui, ó. Aqui. Só algo desse tipo. Então, daqui até aqui, a derivada sobe, porque ela vai tendo valores maiores que 0, até chegar num ponto máximo aqui. Daqui para cá, ela ainda é positiva, a inclinação ainda é positiva, só que ela tende a declinar, né? À medida que o ponto vai andando aqui pelo gráfico, a reta tangente tende a fazer esse movimento. Então, a inclinação dela tende a diminuir até zerar. Então, daqui para cá, ela é positiva, mas tende a zerar, né? Ela tende a zerar, e aqui é 0. Então, ela é positiva, mas tende a zerar. Então, ela vai descer. Ela é positiva, aqui nesse ponto, mas à medida que o x chega para cá, ela tende a descer. Então, faz algo desse tipo. E daqui, a partir desse x para frente, né, a inclinação vai fazer o quê? A inclinação vai fazer o quê? Ela vai diminuir, né? A reta vai declinar, né? Então ela tende a de 0 e para descer, né? Fica mais declinada. Então o gráfico da derivada dessa função seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui eu fiz mais detalhado. Os outros nós vamos fazer mais com um desenho. Esse primeiro foi um pouquinho mais detalhado. Okay? Mas, então seria mais ou menos esse desenho que nós teríamos que procurar para a derivada dessa daqui. Então vamos lá nas opções. Então as opções são essas aqui. Olha, essa daqui parece, essa daqui não tem nada a ver. E não tem nada a ver essas aqui, então é essa daqui. É a 2. Então a A está associada a 2. Então, se essa daqui é a A, então essa daqui é a 2. Beleza? Ok. Então a A está associada a 2. Vamos para B agora. Vou pegar aqui com um negócio aqui. Olha, a B está aqui. Beleza. Então, let's go. Pontos especiais. Esse ponto aqui, ele é um ponto, ele é o cume do gráfico, né? Um ponto que está no cume do gráfico. Vou pegar aqui de amarelo. Então, esse X aqui, cuja imagem está aqui em cima, ok? É um ponto especial, ok? A derivada aqui, ela não existe, ok? A derivada aqui, ela não existe porque uma vez que nós colocamos se nós tentarmos colocar uma reta tangente aqui, na verdade serão infinitas retas que têm a propriedade de passar no gráfico somente num ponto, ok? Mas esse ponto aqui é um ponto que ele é importante também, ok? Ele é um ponto crítico, né? Para ser um ponto crítico, a derivada não existe, que é nesse caso aqui, ou então a derivada é nula.
Ele está no domínio, mas a derivada não existe, né? Beleza, esse ponto aqui também, ok? Esse ponto está no domínio da função, a derivada não existe porque tem um bico aqui, ok? Então, olha, subiu esse ponto aqui, não tem, nesse intervalo aqui não existe concavidade para cima ou para baixo, ok? Ela não é côncava, né? Nem para cima nem para baixo, e aqui também, nem para cima nem para baixo. Então, os pontos especiais são esses aqui. Então, vamos marcá-los ali, para a gente usá-los como base. Então, esses dois pontos aqui. É mais ou menos isso aqui. Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Eu ia colocar uma malha aqui, mas... Vamos ver se eu colocar a malha aqui, talvez atrapalhe um pouquinho, mas... Vamos ver aqui o... Não, é melhor sem malha mesmo. Nessa ocasião. Beleza. Então, olha, à medida que para qualquer ponto X que eu estou aqui, quando eu olhar no gráfico e colocar a minha reta tangente, então para cada ponto que eu pegar aqui, quando eu olhar no gráfico, né, o X no gráfico, e pegar a reta tangente tangente ao gráfico e passa por esse ponto, ela é sempre dessa mesma inclinação. Porque para qualquer ponto X aqui, eu olho, né, eu pego um ponto X aqui, olho para o gráfico, né, para o ponto lá do gráfico, que tem ele como primeira coordenada, coloco a reta tangente aqui e ela tem essa inclinação, exatamente a mesma inclinação do gráfico aqui, em qualquer ponto, né, aqui do gráfico. Assim. Então ela vai fazer isso aqui, olha, a reta tangente vai assim, ela é constante. Constante com essa mesma inclinação, ok? Então tem essa inclinação, ok? Isso significa o quê? Significa que a minha derivada, que é o coeficiente angular dessa reta tangente, ela é positiva e constante até aqui. Então eu vou ter que pegar um número aí para considerar, né? Então eu vou considerar isso aqui, olha. Aqui para cá. Okay. Então, o número que está aqui é exatamente esse valor aqui, é o coeficiente angular dessa reta aqui, que é a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo X. Okay? Então, é a derivada que é positiva. Okay? Daqui para cá, a derivada é negativa. Ok, olha só. Para cada ponto, eu vou passear aqui para todos os pontos. Ó, a derivada é negativa e constante. Negativa e constante. Então, desse ponto até esse ponto, né, nessa região, a derivada é negativa e constante. Então, vamos pegar assim, ó. Aqui. Eu estou colocando... Deixa eu colocar aqui com... Daqui para cá... Eu estou colocando bolinha aberta, por quê? Porque isso aqui é o gráfico da derivada, e a derivada não está definida nesses dois pontos aqui amarelos. Por quê? Porque o gráfico tem um bico. Okay? Então é negativa daqui até aqui, e daqui para cá, olha, vamos andar aqui no gráfico. Ó. A derivada é o quê? A derivada é positiva. Okay? Andando no gráfico, ela é positiva e constante. Será que essas aqui são paralelas? Vamos assumir que sim, ok? Que essa daqui é paralela. Então a derivada tem o mesmo valor. Então seria só eu continuar aqui. Eu pegaria aqui, mais ou menos isso aqui, ok? E para cá. Então a derivada dessa função é essa função. O gráfico da derivada dessa função tem essa cara aqui. Então vamos procurar essa informação. Essa daqui é a B.
E vamos lá. Aqui, ó, é a 4. A 4 que se parece com aquela que nós fizemos. Então, a B está associada a 4. A B está associada a 4. Ok. Beleza. Então, a A e a B. Agora vamos para a C. C. Vou colocar aqui. Opa, isso mesmo. X e Y. Quais são os pontos especiais aqui? Vamos marcá-los de verde. Aqui a reta tangente é horizontal, ok? Então esse ponto aqui é um ponto especial, porque a derivada nele é zero. Aqui tem um detalhezinho, ó. Deixa eu apagar aqui. Tem um detalhezinho aqui, nessa parte aqui. A concavidade do gráfico da função ela está para baixo e depois ela fica para cima, nessa parte aqui. Okay? Então vai ter um ponto aqui onde ela deixa de ficar para baixo e passa a ficar para cima. Esse ponto é o ponto de inflexão do gráfico. Então o ponto de inflexão do gráfico vai estar mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o ponto de inflexão do gráfico. Então o x dele é um cara importante para a gente derivar. Analogamente, ela está com concavidade para cima e em algum momento ela passa a ter concavidade para baixo. E é mais ou menos aqui, ó, de acordo com o gráfico. Então esse aqui é um ponto de inflexão do gráfico e o x dele é um valor importante para nós desenharmos a derivada. Então vamos marcar esses dois pontos aqui, que são pontos de inflexão, e esse aqui é o ponto crítico. Vamos marcá-los aqui. Beleza. Então, vamos lá, vamos passear com a derivada aqui. Eu tenho que olhar para essa inclinação. A inclinação levemente negativa, e vai ficando mais negativa, até ficar negativa, assim, o máximo de negativa, né? Que ela fez aqui no gráfico, né? Mas a inclinação é essencialmente isso aqui. Se a inclinação for de 45 graus, a derivada seria 1 negativo. Okay? Eu acho que ela nem chegou a 45 graus. Okay? Então ela começa um pouco negativa até ficar o máximo negativo aqui. Depois daqui para cá, ela vai ajustando até ficar horizontal. Então a inclinação dela ainda é negativa, mas começa a aumentar até zerar. Então aqui é zero a derivada. Então a derivada assume a máxima negatividade dela aqui e depois volta a zerar aqui. E ela começa levemente negativa. Então, suponha que então, ela começa abaixo do eixo. Vamos supor que o ponto mais negativo dela seja aqui. Seja mais ou menos aqui. Que aí seja o máximo negativo dela. Aqui ela vai zerar, então ela vai passar por esse ponto aqui. Então ela vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Um pouco negativa, aí o máximo de negativa, depois sobe. Ok? Até zerar. Daqui vai ficar de zero, vai subir, e depois ficar o máximo positivo, depois ainda positivo, ela vai tender a zerar, mas sempre positiva. Então ela vai chegar no máximo aqui, máximo de inclinação aqui, que é o oposto dessa inclinação, né? Para baixo, só que essa aqui para cima. Então se essa aqui é o negativo, o positivo vai estar mais ou menos por aqui, vai passar mais ou menos aqui, ela vai fazer algo assim. E depois ela vai fazer algo desse tipo aqui. Ela vai tender ainda a ficar positiva, só que diminuindo o valor para zero.
ok? Então, o gráfico da derivada da C é mais ou menos esse estilo aqui. Então, ela é A1, porque está associada a 1. Então, esse aqui está associada a 1. Beleza? Ok. Então, agora falta a D, né? Se é só para nós associarmos, a gente já consegue associar a D, né? Sem fazer análise nenhuma, que é a última opção que sobra. E qual que é a última opção que sobra? A última opção que sobra, acho que foi essa daqui, a 2, né? Não, não é a 2 não. Seria essa daqui, né? A 3. Mas vamos lá, vamos analisá-la de todo modo. Vamos pegar aqui, a D. Vamos colocar aqui. Okay. Então, x e o y. Pontos especiais. Nós temos aqui pontos críticos, né? Esse e esse aqui, né? São pontos críticos. Aqui também tem uma, então aqui também é ponto crítico. Então nós temos 3 pontos críticos. Vamos colocar pontos de inflexão aqui. Ó, com cavidade para baixo. Aqui, nesse ponto aqui, é um ponto de inflexão do gráfico. Ela muda com cavidade, começa para cima, então esse ponto aqui é um ponto importante. Aqui ela está subindo e aqui ela muda novamente. Então aqui nós temos um ponto de inflexão. Então nós temos 3 pontos críticos e 2 pontos de inflexão. Vamos colocá-los aqui, os pontos de inflexão aqui. Vamos colocar aqui, que seja aqui. Pontos de inflexão e os pontos críticos. Nos pontos críticos a derivada é nula. Okay? Então a derivada passa por aqui, né? Aqui. Nesse caso, né, que a derivada existe, né? Então passa por aqui. Nos pontos de inflexão, essa daqui, a derivada é negativa, ela é o máximo negativo, e aqui é positiva, o máximo positivo. Então aqui vai ser negativa, vamos atribuir esse valor aqui, mais ou menos aqui. Positivo do outro lado, que é mais ou menos o mesmo valor, só que oposto. Ok, então o gráfico da minha derivada tem que passar por esses pontos aqui. Okay. Antes do primeiro ponto crítico, ela é sempre positiva. Ela é bem positiva e ela vai diminuindo até zerar. Então ela vai fazer algo desse tipo aqui. Ela está bem para cima, à medida que o x está aqui e vai tendendo para cá, ela tende a zerar. Então vai fazer isso aqui. Ó. À medida que o x chega para cá, ela vai diminuindo o seu valor, até zerar aqui. Aí, daqui para cá, ela fica negativa, até ficar o máximo negativo. Então, máximo negativo. Daqui para cá, ela ainda é negativa, mas diminui a sua negatividade, ou seja, ela vai aumentando de valor até zerar. Então, ela aumenta de valor até zerar. Daqui para cá, ela sobe de valor até zerar. E análogo para cá, né? Daqui ela vai de 0 até o máximo possível. Então, daqui para cá ela vai de 0 até o máximo possível. Chega no máximo dela. Ela, com o x daqui para cá, ela começa a descer. Né? Do máximo vai para 0 de novo. Do máximo vai para 0. Okay. E à medida que o x vai para cá, ela vai começar a ficar negativa, bem negativa. Ela vai ter que ir para baixo. Por exemplo. Então, o estilo do gráfico da derivada dessa função é esse aqui. E vamos ver, e de fato, ele se parece com o estilo lá, o 3, né? Isso, se parece com o 3. Beleza? Então a D vai na 3.
Beleza. Ok. Bom, aqui, né, vamos lá. Capítulo 2, seção 8, exercício 4. Né, trace ou copie o gráfico da função f dada. Assumo que os eixos... Tá? Use, então, o método do exemplo anterior para esboçar o gráfico de f' abaixo. Bom, exatamente o que ele está pedindo é para a gente esboçar o gráfico da derivada aqui. Vamos esboçar o gráfico da derivada no mesmo plano cartesiano dessa vez. No exemplo anterior a gente fez em plano cartesiano distinto. E aqui nesse exemplo aqui, nesse exercício não tem comparação, né, de um com o outro, a gente tem escolha, então tem que saber fazer o desenho mesmo. Então vamos encontrar aqui, vamos usar nesse plano cartesiano, vamos fazer o gráfico de vermelho. Então primeiro vamos encontrar os pontos importantes aqui, né, os pontos críticos, né. Então aqui é um ponto crítico, aqui é um ponto crítico, né, porque a derivada é a reta tangente horizontal. Aqui é a reta tangente horizontal, então aqui é um ponto crítico. Aqui também é a reta tangente horizontal, então o x aqui é um ponto crítico. Né? Okay. Pontos de inflexão. Né? Aqui nós temos uma mudança de concavidade no gráfico. Então nós temos o x. Então isso aqui é um ponto de inflexão do gráfico, o x é um número importante aqui. Aqui também nós temos a mudança de concavidade. Então o x aqui também é importante. Só isso. Então nós temos 3 pontos críticos e 2 pontos de inflexão. Vamos traçar o gráfico da derivada aqui também. Vamos ver se não fica muito bagunçado. Daqui até aqui, derivada negativa até zerar. Então, a derivada negativa até zerar. Então, ela vai ser negativa até zerar. Daqui para cá, quando x varia dessa parte até essa parte, derivada é zero, ela vai ficando positiva até ficar o máximo positivo possível. Aqui está parecendo que seria 45 graus essa inclinação, o que daria uma unidade, mas a gente não sabe o quanto que é uma unidade aqui. Vamos colocar assim. Esse aqui seria o máximo, ok? Esse aqui seria o máximo. Depois, daqui para cá é positivo e zero. Então, quando x vai para cá, ela é positiva e vai zerar. Aqui no zero ela vai ficar negativa, até ficar o máximo negativo por aqui. Essa inclinação é o oposto dessa daqui, então esse valor seria o mesmo aqui para baixo. Algo do tipo aqui. Então daqui para cá ela é positiva e zero, quer dizer, ela é zero e fica negativa. Então ela vem para cá. Daqui para cá ela é negativa até zerar. Então, negativa até zerar. E para cá ela é zero e tende a ficar muito positiva, né? Então ela vai subir. Ok? Então, de azul está o gráfico original e de vermelho está mais ou menos o gráfico da nossa derivada, colocando aí no mesmo plano cartesiano. Beleza? Isso aí. Esse foi o 4. Bom, agora
Desenhar o gráfico da derivada aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, pontos importantes. Os pontos importantes. Aqui nós temos um ponto crítico. Nós não temos mais nenhum. Não temos mais pontos críticos algum. Pontos de inflexão. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Aqui eu vou ter um ponto de inflexão, mais ou menos. Para cá a concavidade está para cima e ela muda de concavidade aqui. Talvez um pouquinho mais para cima, mas é mais ou menos isso aí. Não, talvez seja aqui mesmo. Beleza. Então, mudança de concavidade. Aqui também, simetricamente, nós vamos ter uma mudança de concavidade. Né? Para baixo aqui está para cima. Então, esses valores aqui são importantes. Mais ou menos. Okay? Então, 2 pontos de inflexão, um ponto crítico. Então, vamos desenhar o gráfico da derivada. Derivada levemente positiva, tendendo a subir até ficar um máximo aqui. Sei lá, de 45 graus, seria uma unidade. Então, vamos supor que o número 1 está por aqui, mais ou menos. Então, ela vai fazer algo desse tipo aqui. Ó. Algo assim. Chega no máximo aqui. Depois, do máximo tende a zerar. Então, ela tende a descer. Aqui. Até encontrar essa parte aqui. Talvez ela desça, né? Ela desça, passe ali embaixo de forma mais suave. Okay? Depois de zero tende a ficar bem negativo. Ok. Então ela pode fazer assim mesmo. De zero. Cruza aqui. Esse valor aqui vem aqui para baixo. O mesmo valor, que essa inclinação pode ser o oposto dessa, né? Essa é o oposto dessa. Então ela pode fazer assim. Depois, negativa, ela vai tender, ainda ficando negativa, a zerar. Ela vai fazer isso aqui. Então, esse daqui é o gráfico o gráfico da derivada dessa função, essencialmente. Beleza? Ok. Desenhar o gráfico da derivada dessa função. Isso aqui é o exercício 8. Então, nós temos aqui pontos especiais. Aqui nós temos um bico aqui. A função é definida aqui na origem e aparentemente. E tem um bico no gráfico, então aqui é um ponto crítico. Concavidade está sempre aqui para baixo, concavidade está sempre para baixo aqui, não há mudança de concavidade. Então esse aqui é o ponto especial, mas não existe derivada aqui. Vou até apagar essa partezinha para a gente ver que aparentemente a função ela está fazendo isso aqui, ela está tendendo a ficar, ela está tendendo a tangenciar o eixo Y. Então vamos lá. Ó, derivada aparentemente 1, negativo, né? Menos 1. Então ela vai descendo. Aqui ela ainda está mais ou menos no mesmo valor. Aí quando vai chegando aqui próximo, aí que ela tende a ficar vertical. Né? Então a coeficiente angular tende a ficar bem negativo, para menos infinito. Okay? Então, o gráfico da derivada vai fazer o quê? Ela começa de 1 negativo, mais ou menos, e vem mais ou menos aqui e faz isso aqui. Então, isso aqui é a inclinação. Ela tem mais ou menos esse valor. Quando vai chegando aqui perto, ela vai começando a cair o valor da inclinação, o valor da derivada.
e vai para menos infinito. Aqui, aparentemente, ela sai de menos infinito, ou melhor, sai de mais infinito, né? Ela está extremamente inclinada aqui, okay? E ela vai saindo até chegar mais ou menos no valor 1 e estagnar nele. Então ela está para mais infinito e ela vai baixando até o valor 1, mais ou menos. Fica nele. Então a derivada, o gráfico da derivada faz mais ou menos isso aqui. E vai mais ou menos aqui no valor 1. Ficou um pouquinho tremido, mas deixa eu ver aqui. Seria algo desse tipo aqui. Ok? Deixa eu ver se eu faço um melhorzinho aqui. Mas é mais ou menos isso aqui. Algo do tipo. Beleza? Então, o vermelho aí é o gráfico da derivada da função azul. Na verdade, se a gente for olhar para esse gráfico, essa parte aqui sobe, né, vai para mais direita, ela é bem colada no eixo Y, porque só quando está bem próximo do eixo Y que ele começa a ficar vertical. Ela é mais colada. Eu não colei muito para não cruzar, porque ela não vai cruzar. Não, eu poderia cruzar sem querer. Beleza. Construir a derivada do gráfico dessa função ainda. Exercício 9. Ok. Aqui vamos construir aqui mesmo. Note que não há mudança de concavidade, porque são segmentos de reta. Então não tem pontos de inflexão. Ok. A função está definida aqui, nessa região toda, então esse ponto aqui está no domínio, mas não existe a derivada. Então aqui tem um ponto crítico, aqui é um ponto crítico e aqui é um ponto crítico. Mas são pontos críticos cuja derivada não existe nesses valores. Okay? Se existe num ponto crítico, se a derivada existe, ela vale zero, por definição. Mas nesse caso, como nós temos bicos, né, então não existe derivada aqui. Bom, então vamos pegar aqui, ó, derivada negativa e constante. A inclinação da reta tangente constante. Negativa e constante, daqui até aqui. Então vamos pegar um valor negativo e constante aqui. Vamos colocar mais ou menos esse valor aqui. Então vai ficar negativo e constante. Não, tio. Aqui. Então, algo do tipo. Então, negativo e constante. Aqui, positivo e constante. Okay, positivo e constante. Note que esse daqui está mais inclinado do que esse está declinado, né? Então, se eu for pegar o valor da derivada para qualquer ponto aqui, ele é maior em módulo do que os valores daqui. Okay? Significa que se esse aqui é o tamanho que eu escolhi, eu vou ter que escolher um tamanho um pouco maior. Escolher algo aqui em cima, mais ou menos. Então seria mais aqui, ó, por exemplo. Vou pegar aqui, pra cá. Ok, mais ou menos assim. Opa, não, peraí. Até aqui, né? Até essa parte aqui. Aqui tem outro ponto crítico e a função desce, ok? A função ela desce de forma constante, ela desce, né? De forma linear, então a derivada ela é constante aqui, né? Com o valor negativo oposto ao valor da derivada aqui. Então vou pegar esse valor e colocar aqui embaixo. Então vai ser mais ou menos isso aqui, olha. Esse tamanho aqui, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Ok. Então daqui até essa parte.
Okay? E não existe derivada aqui novamente. Agora, essa daqui está subindo. Okay? Então, a derivada ela é positiva e constante aqui nessa região. E aparentemente ela está subindo com inclinação oposta dessa daqui. Então, o valor da derivada é o oposto desse aqui. Então, esse aqui para cima. Então, seria algo do tipo aqui, né? Pegaria esse valor aqui, rebateria aqui para cima. Vamos supor que está mais ou menos aqui. Ok. Isso. Aí, daqui para frente. Constante. Ok. Então, o que está em vermelho é mais ou menos o gráfico da derivada da função cujo gráfico está em azul. Beleza? Isso aí foi a 9, né? 11. Então, exercício número 11, né? Capítulo 2, seção 8. Desenhar o gráfico da derivada dessa função aqui também. Beleza. Bom, aqui a função está definida, né, em todos os... a função está definida em todos os valores aqui de x. Ok? Nesse ponto aqui, isso aqui, a derivada não existe aqui, nesse ponto aqui. Por quê? Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, né? E a reta tangente aqui, ao gráfico dessa função azul, seria exatamente o eixo y, por esse ponto aqui. Ok? Então seria uma reta vertical, né? E a reta vertical não tem coeficiente angular, né? O ângulo que ela faz com o eixo x é 90 graus, tangente 90 não existe. Okay. Mas isso é, em suma, exatamente para nós construirmos o gráfico da derivada, né? Então, essencialmente, a reta tangente faz aqui, ó, a inclinação dela. Ela é um pouco positiva e vai subindo até para mais infinito. Então, aqui ela é um pouco positiva e vai subindo para mais infinito. Faz algo desse tipo, mas não cruza aqui. Okay. E aqui ela sai de mais infinito, né, vertical, e vai diminuindo até ficar um pouco maior do que zero. Okay. Então ela desce de mais infinito e continua um pouco maior do que zero. Seria isso. Então o que está de vermelho é o gráfico da derivada da função, cujo gráfico está em azul. Beleza. Agora, exercício 12, né, do capítulo 2, seção 8. O gráfico mostrado corresponde ao da função população, P de t, de cultura em laboratório, né, de células de levedo. Use o método do exemplo 1 para obter o gráfico da derivada, P' de t. Pronto, é a primeira coisa que nós temos que fazer. E aí ele faz a pergunta, né? O que o gráfico de P' nos diz sobre a população de levedo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o gráfico da P'. Essa daqui é a P. Ok. Então, beleza. Vamos fazer o gráfico da P' por aqui mesmo. Ponto de inflexão
nós temos um ponto de inflexão aqui, né? Que existe uma mudança de concavidade mais ou menos aqui. Ok? Mais ou menos aqui. E ela vai descer. Então a concavidade aqui está positiva, aqui está negativa, né? Tá para baixo. E a função tende a ter uma reta tangente horizontal por aqui. Não sei se isso chega a acontecer, mas aqui tende a ficar zero. Lá pelo 15 aqui mais ou menos. Okay, eu acredito que por aqui mesmo. Aqui no 15. Ok? Vamos colocar aqui que no 15 a função já fica... A reta tangente já fica horizontal. Isso significa o quê? Vamos desenhar o gráfico da derivada de vermelho aqui, ó. Inclinação da reta tangente um pouco maior que zero e vai ficando até mais ou menos 45 graus aqui, né? Só que, eu não sei, a escala é diferente, né? Totalmente diferente, né? Mas beleza, então ela vai ficando aqui até ficar o máximo de positiva. Ok. Depois, de positiva ela vai cair até zerar. Então... o gráfico da derivada é algo assim, um pouco positiva até ficar o máximo de positivo aqui, mais ou menos. Esse valor aqui seria o valor máximo de positividade, né? E depois ela vai diminuindo até zerar. Ok. Então esse seria mais ou menos o gráfico da derivada. A derivada é um pouco positiva, aumenta até um valor máximo de positividade, depois vai decaindo até zerar aqui no 15, aproximadamente. Beleza, então isso é o gráfico que nós queríamos. Agora, o que o gráfico de P' diz sobre a população de Levedo? A derivada é a taxa de variação da quantidade de células com respeito à quantidade de horas, né? Então, o maior valor da derivada nos diz uma maior variação na quantidade de células de Levedo com respeito às unidades de medidas dessa variável aqui, t, que é horas, né? Então, o gráfico da derivada nos diz que a maior variação na quantidade de células de Levedo ocorre mais ou menos aqui, vamos supor que seja mais ou menos na sexta hora, mais ou menos. Um pouco mais para cá. Isso aí. Então, mais ou menos na sexta hora, de acordo com o gráfico, né? Mais ou menos na sexta hora, à medida que o tempo vai passando a partir da sexta hora, né, a quantidade de células de Levedo, ela varia, né, ela aumenta numa intensidade maior do que em qualquer outro tempo, desde da hora 0 até a hora 15. Ok? E na 15ª hora, né, praticamente daqui para frente não há variação na quantidade de células de Levedo, já estagnou. O tanto que ela tinha que aumentar já aumentou. Okay? O fato da derivada estar descendo aqui não significa que a quantidade de células não esteja aumentando. Ela está aumentando. O fato dela estar aumentando é porque a derivada é positiva. Só que isso aqui significa que à medida que o tempo passa, ela aumenta cada vez menos. Ela aumenta menos, até chegar um momento que ela não aumenta mais, né? E isso pode ser lido aqui, né? Ela aumenta, a maior inclinação, a maior taxa, né, de variação aqui, maior taxa de aumento aqui da quantidade de células é nessa parte aqui, e aí ela continua aumentando até ela estagnar, não aumentar mais. Ok? Então, o que a derivada pode nos dizer com respeito a esse gráfico? Que vamos colocar aqui a taxa máxima. Vamos colocar aqui a resposta. A taxa máxima na sexta hora,
deixa eu ver aqui, a hora 6 é o tempo onde há a máxima, vou colocar assim, máximo aumento na quantidade de células de levedo. Máximo aumento na quantidade de células de levedo. Células. Ok? E na 15ª, a partir da 15ª hora, não há mais aumentos da célula de levedo. Vou colocar aqui, além disso, a partir da hora 15, não há mais aumento da célula de levedo. Ok? Então, essa é a interpretação que nós temos aqui. Né? Tá, a variação máxima eu posso ver aqui no cume da derivada. Né? Quando a derivada zero é porque não tem mais variação com respeito a variável dependente com respeito à variável independente. Beleza? É isso aí. Next. Vamos lá. Exercício 14, capítulo 2, seção 8. O gráfico do Departamento de Energia dos Estados Unidos mostra como a velocidade do carro afeta o rendimento do combustível. Ok, então vamos ver aqui. Então aqui a gente tem um gráfico, né? Como é lá nos Estados Unidos, né? Então eles colocam milha por... Aqui eles trabalham com milha, né? Milhas por hora, e trabalham com galões, né? E não com litros, né? Então, o pessoal enche de galão. Então nós temos aqui milhas por hora, que é a unidade de medida de velocidade, okay? E aqui, ó, o rendimento do combustível F é medido em milhas por galão e a velocidade V é medida em milhas por hora. Então a gente tem o gráfico da velocidade do carro com respeito ao rendimento do combustível. Então isso aqui é a velocidade e isso aqui é rendimento do combustível. Esse F deve ser de fuel, né, de combustível, né? Mas isso aqui está denotando o rendimento e não gasto, ok? Pode ser encarado como a quantidade gasta também, né? Mas isso aqui, na interpretação, isso aqui é rendimento, ok? Então, A. Qual é o significado da derivada f' de v? B. Esboce o gráfico de f' de v. E C. Em qual velocidade você deve dirigir se quer economizar combustível? Vamos fazer a B e a C. Vamos deixar o significado aqui por último. Esboce o gráfico de f' de v. Então vamos esboçar o gráfico de f' de v aqui mesmo, ok? Ok, se eu for esboçar aqui, não, acho que eu vou copiar para cá. Deixa eu copiar para cá porque acho que vai ter que ficar um pouquinho negativo aqui.
Então vamos pegar essa parte aqui. Beleza, vamos esboçar o gráfico de F' aqui. Então os pontos especiais, quem são os pontos especiais? Está subindo, não a... até aqui, até nesse ponto, não há uma mudança de concavidade, né? Aqui nós temos um ponto crítico, está mais ou menos aqui no 50, ok? Um ponto crítico. Depois ele desce um pouquinho, tem uma mudançazinha de concavidade aqui, né? Tá mais ou menos aqui, tem uma mudançazinha de concavidade aqui. Então aqui nós temos um ponto crítico, aqui um ponto de mudança de um ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão do gráfico, o x dele. Então vamos lá. A derivada é positiva. Aqui que ela começa a ainda ser positiva, mas começa a diminuir. Aí fica quase zero, e fica zero aqui. Ok? Então ela zera aqui. Então ela é positiva. E até mais ou menos aqui, ela ainda é positiva mais ou menos no mesmo tanto. Então ela faz algo assim, por exemplo. Ok? E aqui ela começa a diminuir até zerar. Então ela zera aqui no 50. Daqui dos 50 a inclinação passa a ser negativa até ficar bem negativa e ainda continuando negativa, mas perde um pouquinho a negatividade. Então ela faz o seguinte, ó, fica negativa e ainda continua negativa, mas sobe um pouquinho. Deixa eu fazer essa última parte um pouco mais rápido aqui. Algo do tipo, ok? Só que ela volta por aqui. Então esse daqui é mais ou menos o gráfico da derivada da função. Ok? Ficou um pouquinho tremido porque eu fiz devagar, mas mais ou menos isso aqui. Então esse aqui é o gráfico da derivada. O que ele está pedindo agora? Em qual velocidade você deve dirigir se quer economizar combustível? Olhando tanto para a gente responder essa pergunta, a gente pode olhar aqui no gráfico da função original, né? Porque a derivada, né, se eu tenho derivada nula, não significa que esse ponto aqui seria um ponto de máximo. Isso aqui poderia ser um ponto de máximo local, né? Mas não máximo global, né? Então, o rendimento maior seria no ponto de máximo da função que a gente obtém olhando para essa, né, para essa parte aqui, né? Para o gráfico do original. Nesse caso aqui, seria nos 50, né? Então, as 50 milhas por hora, mais ou menos, é gasto, segundo o departamento lá de energia dos Estados Unidos, é gasto em combustível o equivalente a 30 milhas por galão, né? Cada galão vai render 30 milhas. Ok? E na velocidade de 50 milhas por hora. Então, na velocidade de 50 milhas por hora, o consumo será de equivalente a fazer 30 milhas por galão. Ok? Então, a resposta da C é 50. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Em qual velocidade você deve dirigir se quer economizar combustível? Então, a resposta aqui da C ok, devemos dirigir a 50 milhas por hora. Ok? Então 50 milhas por hora é o maior rendimento do carro. Agora, qual é o significado da derivada da F' de V? A derivada é a taxa de variação, né? Taxa de variação dessa variável f, que é o rendimento, com respeito à velocidade. Então, a taxa de variação da velocidade com respeito, da taxa de variação do rendimento com respeito à velocidade. O que isso significa?
Então, vamos colocar aqui, ó, f' de v. Isso aqui é aproximadamente a variação no rendimento sobre a variação da velocidade, né? A partir de um certo ponto, né? Então, a leitura é que existe uma variação na velocidade, okay? E a variação na velocidade pode acarretar numa variação no rendimento. E o número que tiver aqui, a leitura é que a quantidade de variação no rendimento é aproximadamente esse número, né, a taxa de variação, né, a derivada de f, multiplicada por v, né? Ou seja, isso aqui que eu estou falando está explicado lá na aula lá na explicação de derivada, né? A gente poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Filinha de v vezes o delta v. Então, esse valor aqui, o que significa a derivada? Derivada é quantas vezes essa variação ela em seu valor absoluto, né? Quantas vezes essa variação é quando comparada com a variação de v. Então, essencialmente, se você fizer uma variação a partir de um certo ponto, você faz uma variação no v, ok? A variação que você vai obter no rendimento será essa quantidade de vezes, aqui, vezes a variação que a gente obteve que a gente provocou lá no v. E isso aqui ele é aproximado, e a aproximação é cada vez melhor quanto menor for a variação na velocidade. Então, isso aqui, essencialmente, é uma taxa de variação do rendimento com respeito à velocidade. Mas isso aqui está bem detalhado na explicação sobre o conceito de derivada. Dá uma olhadinha lá, que lá está bem esmiuçado, ok? Então é isso aí. Aqui não ficou muito detalhado não, mas dá uma olhada lá. Mas essencialmente é isso. É a taxa de variação, né, da variável rendimento do carro, né, com respeito à variável velocidade do carro. E cada uma em suas respectivas unidades de medida.